Ricardo de Napoli, como era a Umbanda quando você iniciou? Como você enxerga a Umbanda hoje? Nossa, a Umbanda quando eu iniciei era muito ligada ainda às coisas, vamos botar assim, muito de tradições. As tradições eram envolvida muito em tradições e também muito sem conhecimento. Não havia muita explicação do que é isso, do que é aquilo. Então, essa foi a Umbanda que eu comecei vendo, né, como jovem, depois como adulto. E a Umbanda que eu vejo hoje é uma Umbanda mais expansiva, né, que é uma Umbanda contemporânea, porque eu acredito que tudo tem que evoluir. As mentes evoluem, as consciências se expandem, logo também os conceitos religiosos eles têm que se expandir. Às vezes, algumas ritualísticas têm que ser otimizadas. Então, eu vejo hoje uma Umbanda aberta ao conhecimento, aberta à expansão da consciência e preparada, talvez, para um novo ciclo de unir mais outros conceitos religiosos, outros corações, né, outras mentes. É bem legal a gente começar falando sobre isso, que a gente teve uma outra entrevista, um outro podcast, que o pessoal que está em casa aí, provavelmente está aqui também, já assistiu. E o pessoal elogiou muito, tiveram algumas questões interessantes que eu estou procurando trazer para cá, para a gente também poder tirar outras dúvidas. E você que gostou, permanece até o final, que vale muito a pena. Deixa o like, nosso convidado Ricardo de Napoli vai trazer muitos conteúdos bacanas, uma visão bem aprofundada, muito parecida com a minha em relação ao assunto, por isso que eu gostei muito do papo com ele. E eu vou entrar num aspecto já voltado para o espiritual, né? Porque a gente vê muito a questão da Terra, dos arquétipos, das sintonias, né? Mas em termos espirituais, né, na sua visão, qual foi a importância e a necessidade, diria ainda, além da importância, né, do surgimento da Umbanda aqui, né, nesse país? Então, quando a gente vai estudar as eras remotas, vamos botar outras raças, né? Porque eu me aprofundei bastante nesse estudo de outras raças, as raças lemurianas, as raças atlantes, as raças arianas. Dentro do estudo de Blavatsky, né? Dentro do estudo da teosofia, a gente vai percebendo que o conhecimento, ele de alguma forma gradativa, ele é espalhado pelo globo, sabe? Ele é espalhado vamos pegar principalmente a Atlante, quem já estudou, quem já se aprofundou nesse conceito. Logo após o fundamento ou durante o afundamento, várias civilizações houveram migrações territoriais. E se a gente estuda as raças, ao longo de vários séculos, a gente vai ver que as migrações territoriais e os cruzamentos de raça formam, de alguma forma, novas raças. Conceitos se moldam, novas culturas se acoplam e vai surgindo novos processos religiosos. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, talvez durante milênios e milênios e milênios, e talvez passamos por muitos dessas civilizações. E o que acontece no Brasil? Se eu não me engano, eu acho que não sei se foi o terceiro livro, mas ali na década de 50, Chico Xavier traz um livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Trazido na época por Irmão X, mas quem trouxe foi Humberto de Campos. Ali ele diz que a pátria do Cruzeiro um dia será o berço da religião, vamos botar assim, da espiritualidade do mundo. E a Umbanda, após as diásporas que ocorreram, principalmente na região da África, e as situações que ocorreram internamente, mostram que está havendo um movimento espiritual para trazer culturas para cá, e essas culturas elas estão se cruzando, elas estão se juntando. O ser humano, quem está vivendo tudo isso nessa época, do fim do século XIX, no início do século XX, agora século XXI, talvez ainda não tenha percebido a grandiosidade do que está acontecendo. E aí há ainda muita luta para querer saber quem manda mais, como a gente vê em outros, esse meu Deus, a gente ainda vê muito isso, mas não estão vendo pelo exemplo que as entidades estão mostrando, cigano, povo do Oriente, caboclo, preto velho, criança. O exemplo que eles estão trazendo é um exemplo de união, é um exemplo que lá não há separação, aqui há. Então eu vejo a Umbanda sendo trazido para esse solo, ela está mostrando que
na diversidade há um grande encontro. É como se essa junção de todo esse conhecimento do passado, de eras remotas espalhadas por todo o planeta, está se juntando praticamente novamente. Quando a gente se aprofunda um pouco no estudo do W. Mato Silva, né, que é a protossíntese cósmica, você vai ver que ele, o próprio Pena Branca que traz lá, ele naquele livro traz vários relatos de um tronco tupi existente aqui na nossa Terra, que daqui partiu o conhecimento para vários locais do mundo. E agora se parece que retorna-se para cá a partir da Anunciação, em 1908. Então, não é que a Umbanda surgiu de fato em 1908. Não, ali foi um marco. Um marco que, a partir dali, algo precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser aprimorado, juntado, e acabar essa guerra. Aqui, tipo assim, a religião de Umbanda, ou o universalismo da Umbanda, ele vem dizer assim, aqui nesse terreno você pode pertencer. É isso que eu vejo Umbanda hoje. Muito bem colocado isso, porque as características do Brasil de colonização, os Estados Unidos também têm similaridades ali de povos, né, específicos. Lá tem alguns movimentos, o tal do Hoodoo, não Voodoo, Hoodoo, né, que o pessoal faz lá com práticas, e tem similaridades com benzimento, com fórmulas e tudo mais. Só que perpetuou no Brasil. Muitas pessoas vêm até o Brasil para poder estar experimentando, né, as ritualísticas e entendendo. Eu acho que aí a gente pega no seguinte ponto, Ricardo. Muitas vezes vai vir um africano para o Brasil, ou então vem um chinês, um indiano, vem alguém de origem cigana, os próprios povos originários, né? Eles vão estar olhando tudo aquilo e dizendo, olha, tem alguma coisa muito parecida de onde veio. Não é igual, mas tem alguma coisa que me traz uma memória de onde eu vim. Então, acho que isso que é o grande X, né? A questão do, opa, todo mundo pode participar. Exato. E aí a gente entra no seguinte aspecto. Todo mundo já teve um preconceito em relação à Umbanda. Todo mundo que não aderiu, mas hoje procura entender, já teve um preconceito, já teve uma limitação, mas quem já aderiu, quem faz parte, ainda tem gente que está fazendo parte, está desconfiando de alguma coisa, está com algum preconceito, está com alguma limitação. Como é que você enxerga isso, você que trabalha com tantas pessoas, desses bloqueios, por exemplo, quando se apresenta algo novo dentro da Umbanda, algo que, por exemplo, a pessoa não estava acostumada, e ela encara aquilo como uma restrição, Isso. a não abertura para o novo. As pessoas elas têm que entender que a Umbanda ela não é imutável. Esse é o primeiro passo que eu falo muito para os meus médios lá. A Umbanda não é imutável. É uma religião natural. Uma religião natural que lida com a natureza, que ela é a própria natureza em si, ela, assim como a natureza ela é mutável, o sistema também é. Hoje, uma verdade que um guia fale, um procedimento, ele pode descer em terra na incorporação e falar, a partir de agora é esse. A gente tem que estar aberto. É isso que eu falo, a Umbanda, ela vai se renovando ao longo das eras, ao longo das consciências, ao longo da egrégora que é formada. Então a gente tem que respeitar isso, porque senão, por isso que não existe a Umbanda de fato igual uma à outra. Porque a Umbanda ela não pode ser, não é McDonald's, entendeu? Não tem franquia, não tem como você franquear, porque é a egrégora que molda o sistema de Umbanda, que molda esse sistema que une. Então, não tem como eu julgar o outro, não tem como eu falar o outro. A pessoa tem que entender que se ela está dentro de um sistema umbandista, ela tem que estar aberta para o que aquela egrégora vai entregar, o que aquele sistema vai entregar a partir do coletivo se desenvolver para isso. Porque se o coletivo também não se desenvolver para isso, é como se a espiritualidade falasse assim, é melhor deixar do jeito que está, que pelo menos estão fazendo o trabalho, mas eu não tenho como incrementar mais uma ferramenta porque eles não estão prontos ainda. Então, incute talvez na cabeça de alguém uma coisa nova, e essa coisa nova muitas vezes vem e eles falam, não, aqui não. Aqui sempre foi assim, vai ser sempre assim, não vou mudar. Beleza, vai ficar assim. Aí esse conhecimento vai ser entregue em outro local.
e esse outro local vai estar aberto e vai expandir. Aí é que vai vir os conflitos daquele que fez primeiro, que não fez primeiro. Outros tiveram a oportunidade, porque assim como o Mestre Jesus diz, na parábola do semeador, a semente ela cai em todos os terrenos. Só que o coração, o nosso terreno, ele tem que estar aberto para receber. Ele tem que estar preparado, receptivo. Mas se você tiver resistência, se você tiver em mecanismo de defesa, se você tiver endurecido, não adianta, não nasce nada ali. Não cria raiz, não aprofunda e não surge os novos frutos. Muito se fala sobre referências, né, na Umbanda. A gente às vezes vai para uma religião mais antiga, tradicional, né? Não tem como ter muita mudança. Às vezes tem um rito estabelecido e se mantém aquilo dentro da Sim, tradição. E a Umbanda é super agregadora, né? sim. Super receptiva à expansão, aos médiums estudarem, se aperfeiçoarem, trazerem conhecimentos de fontes variadas, porque eu acredito que é disso que é feita. Mas muitas vezes já ouvi pessoas criticando, dizendo o seguinte: olha, como é que eu vou me consultar com um preto velho ou com um Exu e da boca dele sai a palavra e alguma passagem de Jesus? Isso não tem nada a ver com a religião, não tem sintonia. Já ouvi isso, já deve ter ouvido isso também. Sim. E como as pessoas acabam, né, se deixando levar por algo que elas ouvem. Às vezes a gente vê pessoas publicamente falando que não se deve misturar, se falar de Jesus ou de outras figuras religiosas. Você tem até um livro aqui, depois a gente vai falar, que é super bacana a relação que você faz. Então, por que não falar de Jesus? Por que não falar de outras figuras bonitas e que tiveram uma passagem bacana dentro da Umbanda, né? Então, as pessoas elas perdem tempo em ficar com essas lutas, essas rinhas desnecessárias, porque é o tipo de conflito e de resistência, como a gente está falando da semente, que não leva a nada. Se você não gosta, ok, faz o seu, mas não briga ou não discute com quem está aberto para isso, para esses ensinamentos. Se veio um espírito para essa terra e alterou o calendário do planeta, será que não tem alguma coisa aí? Alterou o calendário do planeta. Praticamente todos os povos são submetidos a um calendário de antes e depois daquele que chegou. Então, por que eu não me permitia entender aquela lógica? A esse evangelho, né? Essa boa nova. Mas por quê? Porque para muitos que lutam contra ele, carregam ainda dentro de si, para mim, ainda situações que vêm de outras vidas, de situações que a igreja talvez fez, que sofreu por causa disso, e isso é muito forte dentro delas. É uma resistência muito grande, talvez, de outras situações que ocorreram lá atrás. Talvez se a pessoa olhar um pouco para isso, ela vai ver que isso já foi, já passou, que pode ser aberto para o novo. Ele não veio para massacrar ninguém, ele não veio para cá para queimar ninguém, ele não veio nem para montar igreja, ele não veio nem para montar uma religião, ele veio para espalhar um conhecimento, espalhar uma forma de refletir diferente de um conceito mosaico. Então, se o ser ele não estiver aberto para isso, ele realmente vai se limitar. E vejo exatamente, Fael, o que eu mais vejo é isso. Pessoas defendendo, falando de embranquecimento na Umbanda, e não está percebendo que a Umbanda é uma soma de tudo. Quando a gente vai analisar a história, você vai vendo, teve um povo que veio do povo Banto, teve povos que veio de um povo, né, Iorubá, que é os sudaneses, dentro da diáspora foram sequestrados de seus povos, vendidos em troca de armas pelo seu próprio povo, se misturaram os seus clãs dentro de navios negreiros, atravessaram o Atlântico. Aqui já não havia mais, quando chegaram aqui, não havia mais nações, não havia mais, vamos botar assim, nações-estados, por exemplo, cidades-estados, como havia muito na nação Iorubá, e há até hoje a nação de Oió, a nação de Irê, que era de Ogum, a nação que é própria de Ijeguibá, que é de Iemanjá, ou seja, várias nações que fazem parte do povo Iorubá viviam em briga, viviam em guerra. A nação Banto, mesma coisa, mas não cultuava a palavra orixá, cultuava a palavra Inquices.
né? Então, quando há essa junção toda e chega-se para cá, se mistura tudo isso. Então, há uma mistura muito grande na Umbanda. Não tem como a gente separar hoje e falar, aqui é só isso, aqui não. Hoje, se a gente olha para uma Umbanda, você vê, se você está falando no Orixá algum, você está falando da nação Yorubá. Se na mesma Umbanda que você está falando de Zâmbia, você está falando da nação Banto. Se você está riscando o ponto, você está falando da nação Banto. Se você está fazendo processos iniciáticos na Umbanda, você está falando da nação Yorubá. Então, assim, não tem como a gente separar mais. E quando chega aqui, e eles vendo toda a cultura deles sendo perdida, sendo massacrada, sendo obrigados a baixar a cabeça e aceitar o cristianismo, isso se carrega através dos tempos, através de um inconsciente coletivo. Forçados a deixar sua cultura, sua terra, e sendo punidos e mortos por não aceitar Jesus, não aceitar um novo caminho. E aí são forçados a isso. Aí o que se faz? Os próprios pensam, os sábios na época, vamos sincretizar, vamos unir as situações, vamos juntar os santos aqui para a cultura não se perder. E a cultura não se perde, porque se eles não fizessem isso lá atrás, a gente não estava falando de candomblé e nem umbanda, porque candomblé surge no século XIX, né, ali, e a umbanda vem depois, ali no início do século XX. Então, são religiões brasileiras, não são religiões africanas, porque não tem junção lá. Lá é tudo separado. A junção ocorre aqui. Então, se o povo entender que a junção ocorre aqui, vai parar com isso. E se entender que o cristianismo, de alguma forma, os santos, vamos botar assim, os santos católicos foram primordial para que a cultura se sustentasse, a gente vai começar a entender que há um movimento para isso. Há um movimento realmente de união da espiritualidade. E por isso a gente tem que olhar melhor para esse ponto. E Jesus não tem nada a ver com os colonizadores também que fizeram isso e se proferiam como cristão, né? Porque era só da boca para fora, porque, lógico, eles tinham lá a religião deles em predominância, vieram para o Brasil, ocorreu o problema com indígenas, foram para a África também, e claro, há um impacto. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele estava de fora da situação e colocaram ele no bolo. Então eu vejo assim, dentro da espiritualidade é muito viável entendermos, você está até com uma camiseta aí, Yeshua HaMashiach, né? Que figuras importantes cabem sim dentro de pensamentos e espirituais de vários povos, né? Exato. Dentro de um universalismo. Porque senão a gente vai chegar onde? De novo numa batalha. De novo numa batalha. Para provar que um mestre iluminado é superior ao outro, sendo que, no caso, o objetivo era que todos tivessem um alinhamento, né, Ricardo? Exatamente. Até vou mostrar o livro que ele tem aqui, brevemente, chama Luzes da Sabedoria, pessoal. Esse livro aqui ainda não tá, né? Ainda não foi lançado. Vai ser lançado ainda, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Mas o que eu achei interessante é que tem a reunião de vários mestres de várias tradições. Depois a gente vai falar com mais aprofundamento sobre isso. Muitas pessoas confundem a magia da mão esquerda com a linha da esquerda da Umbanda. E isso dá chabu, dá pano para manga. E muito. As pessoas confundem a utilização desse termo que era utilizado para magia, que não há conexão com a luz, vamos dizer assim, com o trabalho da esquerda na Umbanda, visto como polaridade. Chega muito isso para você? O pessoal confunde muito isso de uma forma tão desorganizada assim? Direto, muito. Se a gente vê isso ser deturpado e ser levado de uma forma muito, muito desequilibrada nas redes sociais, né? Então, o pessoal, quando fala da linha da esquerda, realmente confunde com mão da esquerda, confunde com coisas ruins, confunde com diabo, confunde com demônio, confunde com palavras de baixo calão, mas não entendem o porquê. É a mesma coisa que quando falam de macumba. Macumba é um instrumento musical. O pessoal criou rótulos, foram criando rótulos, e em cima de rótulos eles conduzem um entendimento daquilo, e aquilo fica. E se aquilo cai no gosto popular, para tirar é muito difícil. Então, eu acredito que é isso. Foi deixado isso cair no gosto popular,
E agora a gente está lutando para explicar que não é isso, existem outras perspectivas de olhar isso. Então, uma das grandes missões aí, que meu propósito é esse, é ir desmistificando devagarinho. Eu sei que é difícil para muitos, esse olhar, é um olhar que é muito importante. A linha da esquerda é uma linha que nos faz ter contato com a nossa sombra, espelha aquilo que somos, e entidades especialistas nisso estão preparadas para nos entregar isso, para nos mostrar isso, e não para fazer a maldade. A maldade, se a gente estudar e fosse aprimorar, a gente vai ver que até aqui na Terra tem aqueles que fazem maldade. Se aqui na Terra tem, por que do outro lado também não vai ter? Se utilizando de roupagens para enganar e nomes famosos também para poder ganhar popularidade. Isso vai ocorrer. A própria questão magística, que eu sei que a Umbanda, ela é muito voltada para essas questões ritualísticas, magísticas, ativações, conexões. Ela tem um quesito que é a ferramenta tá ali. O condutor pode utilizar água para molhar plantas, né, fazer o jardim florescer. Aí pode chegar num castelo de areia que alguém levou muito tempo para fazer e desagregar tudo. É a mesma água. Esse que é o X da questão que as pessoas não observam e apontam. Não, tal símbolo. Pô, você pega a estrela de 5 pontas, mas se virar ao contrário, tá, e se você tá vendo de um outro ângulo, já é ruim para você? Ou é a ativação que a pessoa coloca ali? Então é muito legal a gente falar sobre isso. E também existe muita dúvida sobre o que exatamente são as 7 linhas de Umbanda. Poderia falar um pouquinho pro pessoal? Sim, sim. As 7 linhas da Umbanda já vem sendo trazida praticamente ali no meados do século XX para frente. É aprimorada por outros mestres, né, que vieram depois e sintetizada também, até aprimorada e dado um upgrade a mais por Rubens Saraceni, que ele amplia isso para as 7 linhas, mas ele traz as suas polaridades, né? Se você for, a gente vai estudar o hermetismo, a gente vai ver que dentro da lei da polaridade, isso faz todo sentido, a gente ter a polaridade dentro da linha da Umbanda. Mas se a gente observar, Rafael, eu venho observando isso há anos, porque eu já fui aluno do Rubens quando ele era vivo, já estudei com outros mestres, e eu venho observando isso na minha própria prática, nas minhas próprias escritas, e no que eu venho intuindo, que quando a gente quer fechar em 7 linhas, a gente fecha muito a gente fecha muito a nossa, vamos botar assim, a nossa capacidade de ampliar. Mas quando a gente entende que a polaridade ela está em nós mesmos, na forma como eu uso, como você falou bem, na forma como eu uso essa energia, aí você vai ver que de fato não são 7, são infinidade de linhas que atravessam em nós, que é a conjugação delas que determina um comportamento. É o modo como eu conduzo aquela energia que vai determinar qual o comportamento, a ação. E eu tenho percebido que a força que um orixá, que uma energia dessa criação, ela passa por mim, ela quando se entrelaça com a outra, independente de polaridades ensinadas em outras doutrinas, elas determinam um comportamento. Eu vou dar um exemplo. Ogum, ele traz para a gente, essa energia, ela traz um fator, uma capacidade de organização, de disciplina, de ordem. Mas não adianta eu só ter esse sentimento se eu não tiver um movimento. Eu preciso de uma energia também que habita em mim, que também é da criação, é co-criadora, que é uma energia de Yansan, que é um movimento. Então, se eu entrar aqui no seu ambiente e ver algo, sentir algo que precisa ser arrumado, esse primeiro senso é o senso de Ogum. Mas não adianta nada eu só olhar se eu não me movimentar. Então, eu preciso conjugar a energia. E a partir do momento que eu conjugo a energia, eu estou pegando a vassoura, eu estou arrumando, eu estou botando as coisas, eu uni ordem com movimento. Ao mesmo tempo, quando chega uma pessoa e fala assim, chega no ambiente, começa a falar várias coisas, e eu a acolho, falo, não, não fica assim. Eu já estou trabalhando com uma outra energia, mais empática e amorosa, que é a energia de Oxum. Então, eu entendendo isso, sem me limitar só a fechar, que são 7, eu começo a perceber que eu tenho uma infinidade de, vamos botar assim,
de possibilidades na minha mão, sem eu ficar preso a só, não, eu estou nessa, eu tenho que focar nessa. Não, você tem todas, nós temos todas em nós, que determinam um senso de justiça, de ordem, de paz, de harmonia, de amor, de temperança, de crescimento, de evolução, de busca, de expansão, de geração, de criatividade. A gente tem todas em nós. Só que elas têm que ser conjugadas. Quando eu ficar ali, eu entendo isso, sabe? Mas também ensino também sobre as 7 linhas, sobre os 14 orixás, 18 orixás, o que for, mas eu sempre tento passar que a gente não fique tanto preso a isso, que a gente tente ampliar nossa visão para o todos, porque todos são importantes. É a polaridade que eu escolho dentro de uma linha que vai me dar realmente a direção. Eu posso, como eu falei, eu posso estar com senso de Ogum. Entro aqui na minha casa, eu preciso arrumar a minha casa. Ali eu tenho uma escolha. Ali Ogum, essa energia, ela emplaca em mim um senso de ordem. Ali eu tenho uma escolha. Arrumar ou não arrumar. A partir do momento que eu não quero arrumar, eu entro por um polo negativo daquela linha. E aí eu passo a ser um desordeiro, um desorganizado, um bagunceiro. Mas a partir do momento que eu pego aquele senso e escolho arrumar, ali eu boto a minha casa em ordem, minhas coisas em ordem, e vai para um polo positivo. Então, eu tento fazer com que o aluno, a pessoa, tente enxergar os orixás dessa maneira. É muito importante isso, porque às vezes também tem umas confusões aí, né, em relação a o jeito que é colocado, ou não, a exemplo da linha do Oriente, que agora eu vejo que ela é mais aceita, né? Mas, por exemplo, se vem uma entidade, tá na linha do Oriente e de repente faz uma referência a Lakshmi, por exemplo. Pode ter pessoas mais fundamentalistas que falam, isso aí tá errado, mas aquela entidade falou aquilo e tem uma espiritualidade ao redor. Se ela tivesse falado do Oxum, talvez não tivesse dado Isso. problema, entendeu? Mas, às vezes, esquecem que o espírito passa por muitas experiências, né? E ele traz conhecimentos para ajudar quem está frente a frente com ele. Isso. Aí, passou um salmo para eu fazer. Tá bom? Mas é um salmo que ele tem conhecimento da antiguidade. Então, eu acho que são essas portas que procuram fechar muitas vezes nas brigas, nas discussões que não levam a nada, que às vezes dificultam o caminho do interessado. Às vezes tem um interessado na Umbanda, mas ele vê essas brigas, essas faltas de percepções coletivas e às vezes se desestimula. E a gente está aqui para isso. Essas pessoas que estão dando o primeiro passo e muitas vezes estão receosas por conta de não entender onde que está cada caixa, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que estão buscando entender mais sobre a Umbanda? Eu sempre oriento que busque principalmente as obras básicas, principalmente ligadas ao espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns talvez não na parte inicial, talvez na parte um pouco mais ali, um pouquinho antes do meio para lá, que começam os questionamentos realmente ligados à mediunidade em si. E o Livro dos Espíritos justamente para entender que ali foi a base para todos os outros escritores espíritas escrever vários livros. Então, eu recomendo de cara, quando me perguntam, qualquer um que esteja começando. Até lá na nossa casa, não se participa da gira se não passar pelas obras básicas. Para a pessoa entender que existe um mundo espiritual. Para que ela entender que ali não é uma fantasia, ali não, você não está brincando, não é uma brincadeira. Trabalhar com o mundo espiritual, com o mundo invisível, não é brincadeira. É um mundo que pode te iludir, pode te fascinar e pode te tornar submisso. Então, se a gente não entender alguns princípios sobre isso, entender sobre os processos obsessivos, as classificações da obsessão que estão nesses livros, principalmente no livro dos médiuns, fica muito difícil você conduzir a mediunidade de alguém só assim, porque ainda mais hoje, que está tudo mais na gradação entre consciente e subconsciente, está nessa gradação, onde o pessoal participa mais do processo. Então, não tem como hoje um médium não sustentar a sua espiritualidade se não tiver uma base de estudo, de conhecimento. Então, é muito importante que a pessoa procure isso, procure centros que dão valor ao conhecimento, dão valor à prática desse conhecimento, dão valor à expansão da consciência.
façam reuniões, discutam sobre o livro, discutam sobre as passagens, influenciam a buscar os cursos, já que lá não tem, mas influencia, pode ir lá, vai buscar, vai estudar sim, leia esse livro. Isso é hoje que faz realmente, talvez, a gente mudar esse polo do fanatismo, do fascinação, sabe, disso que está correndo por aí para algo mais sério, algo mais assentado, mais fundamentado. E não adianta. Os que estão criando resistência, como você falou, a criança na resistência com Jesus, tem muitos que criam resistência com Kardec, com o Espiritismo, tem muitos que criam resistência com o hinduísmo. Realmente, quando vem um guia e fala com uma linguagem focada a uma linha mais oriental, porque não estão abertos, aquilo falou, não estão abertos ao que tem que ser mutável. E não tem como, vai ser assim. Se não for assim, vai estagnar, vai ficar. Por isso que tem muitos centros por aí perdendo muitos médios, porque a espiritualidade que está com eles não quer mais ficar paralisada. Elas querem expandir, elas querem novos conhecimentos, elas querem saber por quê. O que está acontecendo? O que foi isso? Não, não posso falar. Aqui não se fala isso. Fecha sua boca. Vai fazer o que eu estou mandando. Acabou, vai perder. Um tempo ou outro vai perder esse médico. Veio uma pergunta na nossa outra conversa, acho que é propícia a gente falar aqui, você dar o seu ponto de vista, né? Que foi assim: e onde entra Deus nessa tal de Umbanda? Deus está em tudo, né? Então, o pessoal confunde achando que a religião de Umbanda é uma religião politeísta, né? Mas não, ela é monoteísta. Tanto que quando o povo banto vem para cá, eles trazem Deus como o nome de Zambi. Quando o povo Yorubá, que aqui se chamou Nagô, quando pisou nessa terra, trouxe o nome de Olorum. Então, Zambi, ou Olorum, ou Deus, para Umbanda, para o Candomblé, para qualquer... É o Deus único, é aquele que é realmente a fonte primordial, né? O grande arquiteto do universo. E também, se a gente for observar na Bíblia, né? Também se tem um Deus Pai Todo-Poderoso, mas tem figuras intermediárias. As pessoas têm alguma dificuldade de entender, por exemplo, Melquisedeque, outras figuras que se comunicam com os homens, os anjos, né? Os arcanjos. São figuras intermediárias. E aí as pessoas confundem, por exemplo, a figura dos orixás, como se você estivesse tirando o papel do Deus Todo-Poderoso e colocando na mão fragmentada. Mas, na realidade, elas não entendem que dentro da perfeição existem múltiplas qualidades, né? Então, esse que é o X, né? Essas qualidades, né? Dentro de um trabalho que envolve os orixás. E onde os orixás entram na Umbanda, e o que seria da Umbanda se não tivesse essa figura dos orixás? Porque tem muitas pessoas que perguntam, já que tem o Deus Pai Todo-Poderoso, por que tem que ter esses orixás? Então, foi mais uma pergunta que eu separei, que é uma pergunta inteligente, né? Muito Lógico, inteligente. mas eu percebo que tem um quê de confronto também, né? Inclusive, me fizeram uma pergunta exatamente sobre isso, há 2 dias atrás, no meu canal no YouTube. Mas Ricardo, eu queria que você me respondesse. Por que eu não posso ir direto a Zambi, eu não posso ir direto a Deus? Por que eu tenho que ir a intermediários na Umbanda, aos guias? Eu falei assim, Deus, irmão, pensa numa empresa. Você trabalhando lá no chão de fábrica quando você chegou nessa empresa. Você vai direto no presidente? Isso não, claro que não. Você não precisa de intermediários para te ajudar a crescer, a evoluir? Esses intermediários são esses que você não quer passar, você quer ir direto. E geralmente numa empresa não se faz isso, senão você é demitido, você quebra a cadeia de comando. Então, assim, você pode ir a ele? Claro que você pode ir a ele, você pode pedir a Deus, a Jesus, a qualquer fonte primária de todas as coisas, mas você tem que lembrar que assim como nós, alunos, precisamos de professores para evoluir, nós precisamos de amigos espirituais, seres humanos que já tiveram na Terra, que têm uma experiência, que a gente chama de guia, mas são professores, para nos guiar num mundo que é invisível, num mundo que ainda para a gente é fechado. Então, se eu quero ir direto, eu estou seguindo talvez um conceito, né, talvez mais fervoroso que a gente vê às vezes no meio cristão, que execra os intermediários. Mas na Umbanda não, te dá a oportunidade de entender
que todo mundo pode fazer parte do todo. Todo mundo carrega a partícula de Deus. Todo orixá, toda divindade, toda entidade carrega dentro de si a partícula divina, mas tem seus atributos necessários para conduzir consciências. Se eles têm, porque mereceram. Mereceram. Então, se mereceram, fizeram o caminho, por que eu não aprender com esses grandes mestres? É isso. Aí a Não. pessoa, é mesmo, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, pensa assim. É isso mesmo, porque ninguém faz nada sozinho Não nessa tem, trajetória, não né? faz. E dentro da perfeição é muito Não. viável a gente entender isso, né? É, E também tem alguns questionamentos que a gente vê no dia a dia e fala assim, beleza, desencarnei lá, tô no plano espiritual, como é que eu faço para me candidatar aí a uma vaga de guia espiritual na Umbanda? Como é que um espírito recebe essa autorização e essa muito bom. iniciação para poder atuar nessa linha? Muito legal. Essa questão é muito levantada quando eu estou na aula de como é que funcionam as falanges e as hierarquias espirituais. Acontece mais ou menos assim. Eu desencarnei agora e estou no plano espiritual. Chego lá, falo, primeiro eu vou passar ali, vamos passar por uma região umbralina, tomar uns balde de lama na cabeça, né? Dar uma expurgada, daqui a pouco alguém chega lá, me salva, pô, guardião, me salva aí, já sei, já fiz M lá, pô, derrapei, pô, mas ó, pode deixar, aí tá bom, vamos subir um pouquinho, vamos seguir a lógica de André Luiz, aí vou pegar a vassourinha, vou varrer, vamos ver que eu subi mais um pouquinho, beleza. Tô numa outra esfera dimensional, mais clara, mais luz, já os guias já me acompanhando, eles vão falar assim, bom, abrimos vagas aqui, lá na Terra, eu vi que você participou da Umbanda, ou vamos botar aqui não, mas lá na Terra tem uma religião que estão unificando, estão trazendo várias especialidades para lá, dentro de questões arquetípicas, dentro de especialidades, que está ajudando muitos seres humanos a se encontrar. Você gostaria de trabalhar lá? Aí eu levanto, claro, eu gostaria sim, me bota nessa parada aí. Mas primeiro não, primeiro eu quero ver teu currículo, me mostra teu currículo aí. Opa, tá. Ah, fui um sacerdote lá no Egito, passou pela Atlântida. Deu uma derrapada aqui, né? Mas tudo bem. Passou pelo povo tal, opa, fez outro Mzinho aqui, não, mas conseguiu fazer curso de pedras, especialista em ervas, aqui você se encaixa aqui como, você pode talvez se enquadrar aqui como um preto velho. Entra nessa fila aí. Você vai falar com o chefe de uma falange tal, a qual que talvez você possa se enquadrar como o Joaquim ou Antônio, mas você vai falar com eles lá e se você passar pelo crivo, talvez você ganhe esse nome na tua fala, que você vai fazer parte dessa falange. Pronto, eu entro naquela fila, devido à classificação espiritual, meu currículo, e aí eu viro um voluntário espiritual para trabalhar na Umbanda, de alguma maneira, com aquele, talvez, o meu mentorado que está na Terra, ou o meu familiar que está na Terra, e aí vai. Assim, Porque às vezes eu tenho a impressão que existe um folclore em relação a isso, de não entender que, tipo, o preto velho é um cara que viveu aqui também, e é um ser, é um ser. Pode ser que esteja ligado a um outro planeta, tudo bem, mas é um ser. isso. É um indivíduo, em um primeiro momento, que tem um conhecimento interessante e está se doando para uma causa, está se colocando à disposição de algo, né? Às vezes parece que a pessoa pensa, não foi uma pessoa que esteve aqui, não teve uma experiência. E aí essa explicação é muito legal porque mostra que existe um grau de conhecimento, uma outorga, né? Uma outorga. Passou por uma iniciação, você representa isso aqui, você precisa cumprir. Exatamente. Né? Tipo assim, pô, você foi filósofo, tudo bem, mas peraí, lá você se apresentava, falava de forma, né, em pé, ereta, mas lá não, lá para você trabalhar, para você poder trazer todo esse conhecimento para a Terra, para vários irmãos que vão passar por você através desse médium X, você vai ter que adotar uma postura diferente. A partir do momento que eles falam assim, não, mas lá você vestia, você ficava reto, você tinha que ficar ereto, falar de uma forma marcial. Não, mas lá agora você já foi selecionado, mas lá você vai ter que vestir uma roupagem diferente. Você tem que dar uma curvada, tem que estar o arquétipo de um sábio ancião, preto velho, que passou por uma região
de escravização, passou por um processo que atravessou o Atlântico, porque tem que trazer essa situação para um inconsciente coletivo para resgatar muita coisa que está ainda que precisa ser resgatada nessa terra. Então, você vai lá ter essa missão de ajudar a resgatar esse karma também, que faz parte da nossa terra, mas, ao mesmo tempo, mostrar que nessa postura é a postura que entrega humildade, entrega integridade, entrega retidão, e o ser humano ele só entende hoje em dia olhando para essa forma. Então tá bom, eu me adequo, eu vou partir para dentro, vamos lá, quero isso. E aí, como você já entrou numa explicação mais abrangente, e tem aí a questão dos arquétipos, né? Muitas pessoas falam assim que são linhas de atuação que representam muitas vezes líderes, figuras que aqui também tiveram um bom papel, né? Quem de fato são os pretos velhos? Então, os pretos velhos nem sempre podem ter sido os próprios escravos. Pode ter sido grandes filósofos, grandes advogados, grandes oradores, grandes sábios, grandes sacerdotes de vários templos que, devido a esse grandes iniciados, né, que ali por trás daquela roupagem simples de branquinho sentadinho, ali tem um espírito muito sábio. Que a gente tem que entender que ali tem um espírito ancião, um espírito que tem muita sabedoria. Ele não está ali só para te ficar de brincadeira, não. Se você puder entender que ali está sentado um ser de muita sabedoria, você consegue não só se ajudar, mas você consegue extrair dele caminhos que talvez fique muito difícil você buscar sozinho. Porque é o tipo da entidade, Fael, que nos ensina a buscar a sabedoria interior que está contida dentro de nós. Muitas vezes os toques que eles dão, eles não estão trazendo a sabedoria deles mesmos. Eles estão ativando em nós gatilhos para que a gente busque nos nossos próprios registros da caixa, nossa própria sabedoria milenar, o que já está aqui dentro. E desperta na gente como, é isso. Ele te deu essa clareza, ele te deu essa luz, né? Então, eles têm essa capacidade, né, de fazer isso em nós, né? E vamos passar para os caboclos, né? Quem são os caboclos? Quais são as forças que eles precisam respeitar? E muitas vezes a pessoa vai numa gira, começou com um preto velho, vamos dizer assim, né? E sente diferença quando vai como um caboclo. Sente diferença no aspecto da energia, né? Exatamente. Muitas vezes tem uma energia mais, às vezes que abraça, e de repente vem um negócio mais direto e mais vigoroso ali, né? O que seriam os caboclos na representação de consulente e entidade, né? Na questão de consulente, de entidade em si com o médium, as entidades elas acoplam a ondas vibratórias por padrões magnéticos, energéticos. Então, uma energia, como a gente falou de preto velho, que é uma energia mais de sabedoria, ela tende, vamos botar assim, a ondas mais suaves. Então, tende ao médium apenas se concentrar, ele se interiorizar, e ele rapidamente ele acopla a essa. Mas vamos botar o caboclo. Vamos botar ondas mais rápidas, assim, mais onduladas e mais rápidas. O médium, se ele sai de uma onda dessa mais tranquila, para ele poder se enquadrar a outra, vai precisar de ajuste dentro dele, vai precisar de talvez um toque da tabaco mais acelerado, por isso tem uns pontos específicos para esses tipos de toque. Vai precisar ele já ter tido alguma certa instrução para ele sentir essa mudança de frequência. É como se eu estivesse ouvindo uma música clássica e agora eu boto um rock and roll. São mudanças totalmente de um polo para outro em termos de vibração. Então, isso acontece dentro do médium, mas com a prática, desenvolvimento mediúnico, estudo, ele vai entendendo que cada um chega de uma forma diferente do outro, cada uma vibra e te envolve de uma forma diferente do outro, e isso não vai ser igual, né? Vai ser, talvez,
eu vou sentir mais pela direita, pelo caboclo, uma outra pessoa vai sentir mais pela esquerda, talvez o preto velho vai sentir envolvendo o corpo inteiro pelas costas, o outro vai sentir mais pelo chakra cardíaco, isso vai depender de cada um. Cada um vai ter que ir desenvolvendo isso de uma forma individual mesmo, mas dentro da prática. No tocante a consulente, quando o consulente procura a entidade, geralmente ela não tem a noção de fato do que eu estou buscando na entidade, porque ela está mais preocupada em resolver o que ela precisa resolver, que são as coisas da terra. Relacionamento, geralmente, coisas financeiras, situações com o chefe, situações com família, coisas que não estão dando certo, e não entendem que ela, às vezes, está diante de um caboclo, é a grande oportunidade da vida de gerar uma chave muito grande. Porque o caboclo, a energia que essas entidades trazem, o que a especialidade desses seres humanos, né, que estão desencarnados, é dar para a gente todo o subsídio necessário para foco, direção, postura, firmeza, durabilidade, flexibilidade, adaptabilidade, fluidez. Isso são algumas coisas da infinidade de coisas que eles trazem. Então, é o que o seu Veludo falou para mim uma vez, né? Falou para uma médium, ele permitiu que eu ouvisse. O problema das pessoas é que elas querem vir aqui só pedir o que elas querem. De vez de elas pedirem como eu posso mudar aqui dentro para alcançar isso, elas querem que eu dê já direto. Então elas não querem, a forma de perguntar está diferente, não tá condizente. Aí o espírito, não, você tem que tomar um banho. Ele vai para algo mais rame-rame. Ele fala muito assim, as pessoas deveriam vir e perguntar assim, como eu faço? Eu quero conquistar o emprego, mas como é que eu faço aqui dentro para sair da procrastinação? Como é que eu faço aqui dentro para sair da preguiça? Como é que eu faço aqui dentro para poder ganhar motivação diária, para eu partir para a vida e entregar vários currículos e talvez orar, afirmar, para poder fazer isso acontecer? Me ajuda. Aí realmente você vai ver a ação talvez de uma entidade sendo realmente pontual naquilo que ela representa, dentro do arquétipo dela. Se os consulentes parassem um pouco para estudar o que representa realmente cada arquétipo da Umbanda, cada entidade da Umbanda, talvez poderia moldar a sua palavra, uma frase certa na hora do seu pedido. Tipo, como eu faço para acreditar que eu consigo, né? Porque as pessoas não Exatamente. acreditam que vão conseguir. Então, Exatamente. acho que o primeiro passo, né? Pergunta lá como é que eu faço para acreditar que eu sou capaz de fazer isso, porque aí fica muito mais tranquilo para alguma entidade, alguma força poder atuar, né? É aquela coisa, eu quero mudar de vida, mas espera aí, você permite que eu te ajude para começar? Tem que permitir É isso ajuda, né? aí. Não pode se fechar ali, né? E o que aconteceria hoje, não só na Umbanda, tá? Mas na Umbanda a gente tem abertamente essa atuação. Mas o que aconteceria hoje nas cerimônias espiritualistas das mais diversas, se retirassem uma peça desse xadrez que se chama Exu? Hoje da Umbanda, você Da fala? Umbanda, eu digo Ou assim, né, que na Umbanda está abertamente está declarado que tem um abertamente. trabalho deles, mas a gente sabe que eles estão em todo lugar, auxiliando os templos aí. Se a gente tira a figura do guardião dos templos, e de todo o envolvimento, a gente tira toda uma proteção. É como se eu tirasse a proteção. É como se na minha casa eu tirasse os alarmes, eu tirasse os aparelhos de monitoramento. É como se eu deixasse a casa desguarnecida. Se eu tiro a figura do guardião hoje em dia de qualquer situação, eu estou tirando minha proteção. Eu estou deixando minha casa toda aberta. Então, isso que vai acontecer se isso realmente de fato ocorresse, é isso que aconteceria. Principalmente um templo religioso, um centro espírita, uma igreja, ia ser porta aberta para qualquer um entrar. Não haveria uma limitação. Então, existem livros espíritas do próprio Chico, né? Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, Nosso Lar mesmo. Existem vários livros que falam de guardas, sentinelas, dentro da própria doutrina espírita, mostrando que eles estão no meio, eles autorizam a entrada de espíritos dentro do centro, são eles que estão lá. Se quem é da doutrina espírita e está nos vendo agora, pesquisa nos seus livros as palavras guarda, sentinela, o próprio guardião, o nome, vai achar em vários livros a palavra.
Em 1859, Fael, tem no livro da a Revista Espírita de 1859, tem um texto chamado Anjos Guardiões, psicografado, quem assina Santo Agostinho, por um médium chamado L. Três Pontinhos. Está lá, Revista Espírita 1859, quem tiver, procura Anjos Guardiões. Ali descreve exatamente o que é um Exu. E ainda coloca a palavra anjo, né? Que é algo Anjo que da guarda. é interessantíssimo a analogia. E o fato é que muitas vezes as pessoas também escutam, né? Talvez de outras doutrinas, outros segmentos, que tinha algo ruim com a pessoa, né? E aí vai lá e fala assim, não, vou tirar esse Exu que tá com ele aí, porque tá atrapalhando. A mulher tá com comportamentos estranhos. Ah, vamos tirar essa pombagira, que a pombagira tá fazendo a vida dela se arruinar, tá fazendo até maus hábitos. E é muito falado isso em alguns círculos, você sabe muito bem, né? E justamente o que você fala vem na linha oposta, e até mesmo a pombagira, a figura da pombagira, eu acho que tem até um problema maior, né? Não sei se tá em elas por elas aí, mas o Exu e a pombagira, eles têm problemas de assimilação de quem não conhece, né? E a figura da pombagira, ela tem uma energia, muitas vezes até bem sutil, bem amorosa em momentos necessários, né? E aí todo mundo que não conhece, às vezes coloca como aquela mulher barraqueira, aquela mulher encrenqueira, e eu não vejo nada disso, entendeu? E como é que você vê esse tipo de comportamento e também qual que é a importância dessa figura feminina chamada pombagira nos trabalhos e também dentro dos sentimentos do ser humano? Então, o problema é que realmente com a demonização de Exu precisava também de um polo feminino. A pombagira, ela caiu também de patinho com isso, junto com Exu, foram de braços dados demonizados, através de figuras materializadas vendidas em lojas de artigos religiosos e também potencializados por outros meios religiosos para que isso fosse, dentro da crendice popular, isso fosse real. Mas isso não é real. Existe, sim, a influência de espíritos femininos e espíritos masculinos, através de forças de súcubos e íncubos, né? O incubos, o súcubos, o nome que se dão, mas que precisam desse tipo de energia. E que, assim como hoje, aqui no nosso meio que vivemos, existe pessoas salafrárias, bandidos que se vestem de policiais para poder fazer maldade, vai existir no mundo espiritual também espíritos que estão em baixa vibração, que precisam desse tipo de... se vestindo da pombagira Maria Padilha, Maria Mulambo, seu Zé Pilintra, Tranca-Rua, e fazendo esses desvios que não são próprios realmente de uma entidade que vem com um objetivo sagrado que não é esse. Então, quando realmente o médium, ele falta estudo não só para um médium de Umbanda sobre isso, e também principalmente para os consulentes, que não entendem realmente, às vezes, pombagira de fato. A pombagira, ela vem muito forte na década de 60, no século XX, aparecendo no terreiro, para trazer o poder da força feminina, o poder do empoderamento feminino. Não é para levar para o lado feminista, não, é para ela entender tanto o homem como a mulher tem seus polos, tem seu polo positivo e seu polo feminino, masculino e feminino. Independente do gênero, nós temos os dois. E a gente tem que saber trabalhar com os dois. Quando esses espíritos eles vêm para trabalhar na Umbanda, eles vêm para alinhar esses polos, um trabalhando mais externamente, o outro trabalhando mais dentro de nós, né? Ajudando a gente a trabalhar com os sentimentos, com os abismos que temos dentro de nós, com as emoções descontroladas. Ou seja, quando se trata de uma energia feminina dentro da Umbanda, é interno. Quando trata de uma força masculina, é mais externo. Então, precisava desse par, precisava desse encontro. E não só isso, a pombagira ela veio para mostrar para todos nós, para um umbandista e para quem está estudando, dois polos importantes. Eu falo isso nas minhas aulas. São dois polos muito interessantes que pombagira traz. A postura, ela traz muito forte a postura de Lilith e a postura de Eva. Ela vem mostrar que existe a postura da Eva, que que todo mundo está acostumado devido a uma cultura patriarcal, mas ela traz muito forte a postura de Lilith, a postura a postura de liberdade, a postura de dona de si, a postura de autoridade, a postura que também que pode fazer,
a postura que é a geradora, é também uma construtora, que também faz parte dessa polaridade feminina, tanto do homem como da mulher. Assim como o próprio homem também tem suas polaridades. Tem uma polaridade que é mais forte masculina, tem outra que é um pouco mais não tão masculina. Então, eles vêm para mostrar isso para a gente. Então, quando se deturpa e quando se utiliza dessa força para sensualidade, para trazer o amor em 24 horas, como a gente vê, para insinuações para o outro, para utilizar de roupagens sensuais, pinturas na cara, isso são deturpações do que esse tipo não é entidade realmente de fato, que trabalha realmente para a evolução mesmo. É alguma troca que tem por ali, é o médium que de alguma forma compactua com isso do lado de fora, porque quando uma entidade ela acha brecha no médium, e vê essas brechas sendo executadas do lado de fora, no meio religioso, ela vai fazer o médium ser influenciado a fazer a mesma coisa do lado de dentro. Se a pessoa tem uma predisposição de a ter uma vaidade exacerbada, um ego muito inflado, e de repente isso vai ser um prato cheio também, né? Vai ser aquele Exu que vai gritar, vai ser espalhafatoso, vai querer dar show, vai falar palavrão, vai ser aquela pombagira que quer mostrar o melhor vestido, as melhores pinturas na cara, quer mostrar sensualidade para os ogãs, quer beijar um, quer beijar outro. Vai transferir exatamente para o ambiente. Por isso que não pode se permitir isso. Tem que entender o que é a realidade, o que representa a entidade. Ela não está ali à toa, mas se você quer que ela esteja ali, mude primeiro você, mude o entendimento da casa, para que realmente você traga de fato o que tem que ser trazido. Você pode trazer qualquer coisa. O ser humano ele pode ser porta aberta para qualquer lugar. Eu falo isso com muitos. A gente tem aquele filme A Hora do Espanto, né? Onde o vampiro ele só entra na sua casa se ele for convidado, né? Então ele bate na porta, ele vai tentar encontrar uma brecha para entrar. E uma hora, se você ceder, acabou. Ele vai bagunçar. Então, para muitos médios hoje, a sua casa interna está bagunçada. Está precisando de levantar o chicote e retirar esses vendilhões do templo daqui de dentro. Vai precisar movimentar alguma força para tirar o que não presta mais, para limpar a casa, para que o novo possa entrar, porque já está lotado de coisa que não presta. E a espiritualidade que está do embaixo, ela é doida para fantoches. Ela gosta dos fantoches. Ela gosta desses médios que realmente vão se tornar seus fantoches. E é eles que vão trazer as trocas energéticas a qual eles precisam. E a inteligência também permite que eles não vão chegar e falar, olha, tô aqui para te prejudicar, para te fazer passar vergonha, viu? Vou apresentar a minha real identidade. Nunca vai acontecer, você vai apresentar uma identidade falsa. Exatamente. Ele quer te dar um golpe, Exatamente. vai apresentar uma identidade falsa para você. E a figura dos cangaceiros? Muita gente não entende, né? Já ouvi falar, eles são a esquerda da esquerda. Então, os cangaceiros, eles vêm muito quando veio a linhagem de baianos, né? Eles começaram também a se mostrar dentro da linhagem. Ainda é uma linha na Umbanda ainda muito também controversa, né? Muito controversa, não entendida, vamos botar assim, ainda não entendida. Mas elas estão tentando encontrar um caminho para poder ser entendida. Eu acredito que tem muito para trazer, como sentimento de liberdade, sentimento de proteção. Tem muitas coisas envolvidas, é que o pessoal só olha para uma situação isolada, mas existe outras coisas que estão dentro da própria causa que fazem parte também de um contexto humano, de um contexto de visão, de liberdade, de lutar pela população, de lutar pelaquilo que acredita. Então, aconteceu isso com os boiadeiros, né? Iniciou-se os caboclos, daqui a pouco em vários centros de Umbanda começaram a se apresentar dentro das sessões de caboclos e boiadeiros. Então, quando acontece isso na Umbanda, é como um setor novo de espíritos especialistas naquela área estão pedindo para pertencer, estão pedindo para ser olhados, como o povo cigano começou a se apresentar dentro de sessões de Exu. E daqui a pouco foi se abrindo aquele leque, né? Então,
tem que dar abertura. Tem que dar abertura. Uma vez, quando eu estava com o Rubens, conversando, eu ficava, como eu vinha do Rio e levava vários livros com ele, eu ficava um tempo ele assinando o livro e eu aproveitava, tirava várias dúvidas. E ele falava para mim naquela época, acho que foi em 2008 ou 2007, ele falou assim: pô, Ricardo, sabe o que precisa? A Umbanda ela precisa abrir bastante. A linha de cigano está se apresentando demais, mas se não for aberta de uma forma correta, vai se deturpar. As pessoas vão começar a virar um show de uma passarela, e não vão trazer realmente o que é o cigano de fato. Então tem que ser aberto, os médios, os dirigentes de casa, eles têm que buscar o conhecimento para poder ir instruindo os seus médiums a se adaptar a esse novo que a gente está falando desde o início da nossa entrevista. Mutável, se permitir que o novo entre, mas dentro de uma base, e não de qualquer maneira. Ah, Exato. chegou, vamos lá, faz. Não, não. Vamos fazer, vamos ver, de fato, vamos estudar isso, vamos desenvolver como é que essa energia chega, vamos ver como ela se procede, vamos ver o que eles querem, vamos ver o que a espiritualidade da casa nos orienta, sem emoção, sem muita emoção. Bota um pouquinho mais a razão, o pé no chão. Até mesmo nos ciganos, né, eles têm, porque assim, começou a apresentar, vai lá estudar um pouco sobre como é o estilo de música, que a espiritualidade se conecta ali, que as cerimônias se conectam, né, o estilo de trabalhos com velas, né, dá para estudar sobre isso para ficar mais condizente, para ficar mais próximo da realidade, porque é muito própria essa linha, né, às vezes eles não vão pedir um atabaque, um ponto, Exato. e vão pedir uma música com um instrumento mais característico, e aí tá tudo certo. Até mesmo os cangaceiros, né? Não são só os seres que viveram nessa época, são similares ao arquétipo, né? São similares ao arquétipo, exatamente. E aí o pessoal associa muito, né? É a mesma coisa ciganos. Ciganos não é só festa, é o conhecimento que eles trazem através de eras. Nômades são povos que passam aqui, aprendem a cultura local, vão para outro local, aprendem a cultura local, aprendem a outra cultura, dentre a religião tal, são iniciados aqui, são terapeutas aqui. Ou seja, são espíritos que transitaram talvez o planeta inteiro, estiveram talvez em muitas culturas do planeta. Então, eles não podem ser só colocados dentro de uma caixa e Sara Madalena, quero vê-la sorrir. Não é só festa, não é só. Não é isso, é muito mais do que isso. Ali por trás, realmente, se for levado de uma forma séria essa visão de Umbanda, vai se trazer espíritos muito sábios ali, com um rol de conhecimento milenar, no domínio do uso da cristalterapia, no uso da cromoterapia, no uso da própria cura, no uso do contato com os elementos, com os elementais. Oráculos, né? Oráculos. Mas é festa. É o desfile de quem usa o melhor vestido, a melhor pintura. Fica parecendo até um desfile de de escola de samba. Tem que ter sempre esse ponto, né, de equilíbrio, né? E por falar nesses pontos, né, qual é a importância dos pontos, das palmas, dos atabaques e dentro de uma ritualística da Umbanda? Em João, primeiro, fala, né, que o verbo ele é criador, né? Então, ali já está mostrando por trás dessa palavra que é através da frequência que tudo muda. A frequência, ela cria, ela é co-criadora, né? Tem um evento científico chamado as placas de Chladni, né? Que é uma impressão através de um alto-falante por trás de uma placa de metal. Você aciona ali um tom, joga areia, ela muda o padrão de acordo com que você vai mudando o tom. Ou seja, a frequência, ela gera matrizes dentro da placa. Isso comprova exatamente, cientificamente, que eu alternando as frequências, eu mudo padrões. Então, a minha voz, ela muda um padrão. A minha voz, ela muda um comportamento. A forma como eu falo com um, ele tem entendimento. A forma como eu falo com esse mesmo um, mais devagar, tem um outro entendimento. Então, os pontos, as palmas, elas são o agitar da frequência, são os ajustes de frequências corretas para que há uma adaptação naquele momento.
Então, vamos botar os pontos cantados e os toques, por exemplo, dos atabaques. Tem muitos médios que conseguem assimilar melhor, através desse atordoar de frequências, quando uma frequência é tocada para o nome do seu guia, para o nome do seu orixá, para o nome de uma entidade, ele consegue entrar com mais facilidade naquela frequência por causa daquele agitar, por causa daquela vibração colocada no padrão eletromagnético dele. Então, vai funcionar dessa maneira, vai facilitar também muitos, né? E vai fazer vibrações diferentes. É como se fosse numa canção, numa orquestra. Quem já foi numa orquestra sabe. Tem gente que toca violino, tem gente que toca flauta, tem gente que toca piano, tem gente que toca órgão, e cada instrumento daquele vai ter uma sensibilidade dentro de mim. E a questão das velas e das ervas, né? E da defumação no rito. Nossa, isso eu chamo também de fundamentos na Umbanda. Assim como os pontos riscados, né? Os pontos riscados são fundamentos, as velas são também fundamentos, né? Então, fundamentos eu digo que são base, é a base que sustenta. É como se fosse a fundação de uma casa. Sem fundação, sem a base, eu não consigo sustentar, por exemplo, um rito. E como você falou, e a gente sabe muito bem, a Umbanda ela é magística por natureza. Magística quer dizer, ela trabalha com magia, movimentos de energia. Eu vou trabalhar com ervas e defumações, eu vou trabalhar com a energia. O axé daquela planta, a energia contida ali, potencializada através de uma ritualística, eu vou utilizar a um favor de alguém, a favor da gira, a favor de um amansi, que é aquele macerado de ervas, através de um banho, de uma erva seca para defumação. Ali é uma composição, né, que magisticamente, quando acionado, eu proporciono para o ambiente, de acordo com a orientação, uma limpeza, uma purificação, uma potencialização. Então, isso para a Umbanda é importantíssimo, faz parte dos fundamentos. A gente vai ver isso em todas as Umbandas como algo comum. E o rito de iniciação na Umbanda, ele é primordial para que o adepto possa estar na egrégora, né? Mas me diz assim, dentro da tua experiência, quais são os riscos, muitas vezes, de alguém que não tem um preparo começar a sintonizar, por exemplo, com guias espirituais, mas ainda não entende muito bem a energia de cada um, mas é médium. É médium, entende que tem presenças, mas muitas vezes pode acontecer essa troca de estação, né? Um aproveitador se aproveitar também ali de um médium iniciante, né? Então, quais cuidados esse médium iniciante deve ter para que ele realmente só esteja em conexão com os espíritos bem intencionados? Então, é muito importante que, a partir do momento que ele começa a sentir essas situações, ele começa a sentir essas alterações dentro dele, ele começa a ver o fenômeno acontecer de fato, ele procure realmente alguém, uma ajuda, né? Ele não queira realmente só ficar assistindo algo ou acreditando num desenvolvimento sozinho por si só, porque isso pode causar um problema muito grande. É muito importante que ele procure uma casa, que ele acredite, que ele confie, que ele sinta firmeza, aonde ele possa encontrar ali um porto seguro para ele poder ter uma segurança naquilo que está acontecendo com ele, pessoas que possam orientar ele ao que está acontecendo com a pessoa, para ele não se tornar um joguete, porque muitas vezes isso é o relógio da mediunidade que tocou. O relógio da mediunidade dela tocou. Então ali não é só talvez um envolvimento ou uma influência negativa. Às vezes o relógio biológico, assim, mediúnico tocou. Então, por ter tocado, ela tem que correr atrás, ela tem que pedir ajuda, ela tem que falar com alguém sobre isso, ela tem que procurar o que está sabendo, porque pode se tornar algo que pode talvez prejudicar ela e talvez aonde ela esteja inserida. É super importante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam também se perdendo, e às vezes até tendo um certo tipo de bloqueio em desenvolver a mediunidade, porque, lógico, as primeiras experiências que ela pode ter tido podem ter sido invasivas, né?
Às vezes a mediunidade está aberta, a pessoa tem hábitos no dia a dia, sentimentos, e isso pode influenciar realmente na escolha de um caminho, né? A pessoa às vezes pode até parar num tratamento médico, né? Em vez de estar desenvolvendo a espiritualidade, sendo que às vezes era só a mediunidade, e às vezes pode também ter a questão médica que pode ser complementada ali com uma caminhada espiritual, né? Sim. Agora, os paralelos entre a Umbanda e as civilizações antigas, eu sei que você gosta de falar sobre isso, né? E o xamanismo é das práticas mais antigas que existem, mas esses paralelos que a Umbanda traz das civilizações como o Egito, Índia, né? As próprias nações xamânicas espalhadas ao redor do mundo, e muitas vezes passam de forma imperceptível. Eu acho que o xamanismo é a base praticamente da Umbanda. É a base total da Umbanda. A partir do xamanismo, que é o contato mais visceral com a natureza e seus elementos, dali realmente é só ajustes ritualísticos, liturgias, doutrinas aplicáveis, mas a base da Umbanda, como um modo geral, ou do candomblé, ou para mim, qualquer religião natural, ela provém do xamanismo. Não tem como. O xamanismo é algo inexplicável, né? Não se tem uma explicação como exatamente surgiu. Ele só surgiu. Só surgiu. Né? E o termo foi... A partir do momento que o ser começou, já olhou para algo da natureza e tentou se conectar, ele já começou. Isso aí, estão ouvindo um gatinho miar? Nós temos gatos aqui no estúdio, viu? Para participar também do ancoramento energético. O pessoal tá gostando? Deixa o seu like, compartilha muito, coloca suas questões aí. E eu vou falar sobre... a gente falou sobre essa questão do sincretismo religioso, né? Que muitas vezes as pessoas colocam esse termo. Tem um sincretismo religioso na Umbanda, né? Mas como é que a Umbanda, dentro do cotidiano brasileiro, está presente, às vezes, no dia a dia? No cara que está na fila do correio, o cara nem da Umbanda é. Na prática que o cara faz em casa, nem da Umbanda é. E a pessoa nem se dá conta, né? Quais são as práticas que estão integradas no cotidiano do ser humano, até no inconsciente, muitas vezes, por conta dessas tradições antigas, e as pessoas nem se dão conta. Nem se dão conta, exatamente. Elas manipulam elementos, manipulam elementais e não estão sabendo nem como é que faz, né? Fazem suas orações, não estão sabendo como é que faz. Repetem procedimentos porque estão em grupos de WhatsApp ou outros grupos, porque um lá falou que dá certo. Vem em livros, vem em revistas, procedimentos já pré-estabelecidos de um autor e acha que aquilo realmente dá certo e vai e embarca naquilo que dá certo. Então, hoje a gente vê realmente um público que não quer se aprofundar. Ele quer, às vezes, tudo muito mais pronto, tudo mais dinâmico, tudo mais rápido, até porque está tudo muito assim. Mas não é ligado a esses conceitos que lida com magia, que é movimentar um elemento natural magisticamente, energeticamente, é necessário ter um conhecimento, até para que aquela questão ela aconteça de fato. Se não vira algo por si só. É como se eu fizesse acender uma vela, mas como eu não entendo do fundamento e eu não sei o que está por trás, é acender uma vela, é pegar um pavio e ligar uma vela e acabou. Acendi, pronto, acabou. É como eu brinco às vezes. O pessoal, o Exu pediu para você ir lá na encruzilhada. Pediu para você acender 3 e ir embora. E eu já vi pessoas, né? Tchau. Ainda joga o cigarro no chão. Ainda joga ali. Mas o que você fez? O que aconteceu? Por que você... Não, só pediu para que eu soprasse 3 vezes e jogasse. Mas para quê? Qual o sentido? Qual o objetivo? Qual a conexão? Ele já falou o que significa encruzilhada para você? Qual o ponto de decisão que você tá? Por que você fez isso? Por que 3? Então, eu tô vendo as pessoas muito fazer. Mas também tô fazendo isso porque me falaram que tem que fazer assim, que vai abrir meus caminhos, só fazendo 3 assoprada. Vai resolver todos assim. os problemas. Me falaram que tinha que ir aqui na mata, entregar algo para o Oxum, era entregar 3 maçãs, não sei o que lá, fazer uma camarinha no chão com as folhas de bananeira, e eu tô aqui entregue rapidamente e pronto, acabou. E tá tudo certo, agora o Oxum vai fazer eu prosperar. Me falaram que é assim, acendo a vela, correndo, aparece alguém na trilha, eu saio correndo e pronto. Mas todos eu fiz. Os problemas resolvidos. Mas eu fiz. Falaram para eu fazer, eu fiz. Mas
que eu fiz? Entendeu? É a tal da simpatia, né? Que muita gente faz e não sabe nem o que tá fazendo, Não né? sabe nem o que está fazendo. É popular, virou algo popular, mas falaram que é assim, colar papelzinho na testa vai parar o soluço. Minha mãe fazia isso muito comigo. Vermelho, né? Um fiozinho vermelho, né? Tinha até um papel, às vezes era um papelzinho, botava um papelzinho colado com saliva, aí parece que o soluço passava. Vamos entrar num tópico que eu acho que é super importante. O que não se faz na Umbanda? O que não se faz na Umbanda? Fofoca, discórdia, maldade, sacrifício de animais, desunião, falta de ajuda ao próximo. Eu acho que isso não se faz na Umbanda. E não estudar, principalmente não estudar. Isso não se faz na Umbanda. Você acha que existe algum risco de se perder a tradição original da Umbanda? Eu digo assim, do jeito que ela está, por algum motivo, ou então que algum dia não se fale nem mesmo o termo Umbanda. Você acha que existe alguma situação que possa levar a isso? Eu acho que todas, assim como a gente estuda todas as várias religiões do planeta, religiões que já estão até extintas, elas apenas mudam de nome ao longo do tempo. Eu acredito que sim, com certeza. Daqui a 1.000 anos, daqui a 2.000 anos, pode ser dado algum nome, um outro nome para essa religião ou esse sistema que está juntando outros sistemas. Pode vir um outro nome mais para frente. Mas o que eu acho muito importante, como você falou de tradição, que nunca perca-se suas raízes. Porque a gente nunca deixa de honrar as raízes daquilo que veio antes. Porque a partir do momento que eu deixo de honrar quem veio antes, aquilo tudo se perde, tudo se rompe. Então, eu tenho que honrar como a coisa aconteceu, como veio. Eu tenho que honrar o povo banto, eu tenho que honrar o povo iorubá, eu tenho que honrar o povo indígena, eu tenho que honrar o catolicismo, que também ajudou para que a cultura viesse. Eu tenho que honrar o povo europeu, eu tenho que honrar esse rol eu tenho que honrar o povo celta, o povo oriental. Eu tenho que honrar um povo que fez com que isso tudo está acontecendo. Se eu deixar um lado desse solto e falar que aquilo não presta, eu falar que o povo iorubá não presta e eu falo de orixá, Não tem não sentido. tem sentido, É uma coisa meio dúbia, né? né? E hoje em dia eu vejo um grande interesse, eu vejo que novas gerações também se interessam pela Umbanda, talvez de uma forma diferente, como você falou, né, dos antigos, talvez com upgrades, com rede social e tudo mais, né? Mas você acha que essas possibilidades que hoje nós temos das redes sociais, dentro de uma balança, em que ajudou a Umbanda e em que atrapalhou? Então, eu acho que é uma faca realmente de dois gumes, né? Ou dois legumes, que Dois brincam, né? legumes, Dois né? legumes. Que eu acho que é a questão das polaridades. A gente tem uma oportunidade enorme na mão de fazer o bem, mas tem muitos que estão aproveitando isso para não fazer o bem, para deturpar e também para usos próprios, para fins lucrativos. Faço o trabalho, mato aqui, trago seu amor em 24 horas, e isso você só via, muitas vezes, colado em muros. Uhum. Anúncios em muros com telefones e tudo. Hoje não, agora isso está aberto. Se abriu de uma tal maneira que, nossa, isso agora é... E aí a pessoa chove de ligação para a pessoa, é óbvio que deve chover, porque tem muitos que comprazem com isso. Então essas pessoas sobrevivem e sobreviverão fazendo o que estão fazendo, porque também existem pessoas que procuram isso. A partir do momento que as pessoas se conscientizarem que não precisa esse tipo de energia, não precisa esses tipos de troca que você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado em vender alguma coisa, você vai ser obrigado a pagar alguma coisa, você vai ser obrigado a sacrificar algo. Quando a pessoa entender que ela não precisa disso, aí realmente esses lugares vão sumindo por si só, vão se extinguindo, porque não vai encontrar vibração no espaço para poder sobreviver. São padrões de consciência, né? Eu É, acho que isso teve em todas as épocas da humanidade com todas as nomes épocas, diferentes, né? todas as épocas. E a gente tem relatos disso. E, claro, o trabalho que a gente procura fazer aqui é
justamente para isso, para dar essa oportunidade para as pessoas virem aqui, escutarem uma boa conversa, né? E também tirarem suas próprias conclusões, né? Tudo que a gente falou aqui, tudo que o Ricardo colocou com bastante maestria, tire suas próprias conclusões, vá pesquisar, vá atrás, isso não faz mal a ninguém. Quero falar um pouco dos seus livros, você tem 4 livros aqui, que hoje eu ganhei 4 livros aqui do Ricardo. Um eu já mostrei brevemente, que eu vou deixar por último, que esse aqui é o mais recente, mas fala um pouco sobre esses livros aqui para a gente, mostra para o pessoal aí, fala um pouco as suas inspirações. Bom, Consciência Crística foi um livro que foi trazido para trazer o pensamento universalista. O sentimento de que somos todos um, que não há o sentimento de separação. Que quanto mais a gente entender que eu posso pisar em vários terrenos, isso é o que importa. É como se esse piso aqui ele fosse um piso de quadrados. São vários quadrados. E se eu piso num quadrado, é um conceito religioso. Se aquilo te preenche, ok. Mas o pensamento universalista, quando você traz o universalismo para a tua vida, você vai ver que existe, do lado desse quadrado que você está pisando, inúmeros outros quadrados, que também detêm uma infinidade de conhecimentos, várias perspectivas. E esse pensamento, esse livro, ele veio para abrir essa visão, falar assim, você pode pisar em outros quadrados, você pode aproveitar o que está nos outros quadrados, mas você não precisa também querer ser o master chefe de todos eles, nem querer chegar no auge iniciático de todos eles, mas você pode ir lá respeitosamente, respeitar, entender a doutrina e colher aquilo que é importante para o teu crescimento e para a tua evolução. Você não precisa estar estagnado só num quadrado, você pode transitar. Então, o pensamento universalista veio trazendo essa opção, essa perspectiva de visão para que você possa ter essa escolha e entender que somos todos um. A gente não está nessa terra para separar nada, né? O Salve Malandragem, que foi meu segundo livro, né? Ele é um livro praticamente, a maior parte dele psicografado, né? Foi a própria entidade, seu Zé Pilintra da Lua, foi me passando muita coisa do significado dele, do que os mistérios dele. Quando ele me passou, ele falou assim, é como se ele falasse assim, ó, o que vai estar contido aqui vai causar muito tumulto, porque desvirtuaram o arquétipo, desvirtuaram, levaram muito para um lado mais promíscuo, e não é isso. É muito mais do que isso. Então aqui tem um capítulo só trazendo as inúmeras qualidades de um malandro, de um lado, de uma forma positiva, de como ele trabalha. Para muitos que trabalham hoje com seu Zé Pilintra, né, ou que já viram essa entidade trabalhar, poder se chegar nele de uma forma diferente, ou poder permitir que ele trabalhe, trazendo as inúmeras chaves que estão nesse livro aqui, trazido por ele, né? E Sétima Lágrimas do Preto Velho foi baseado num poema que é popular, de autoria não conhecida, mas ao ler esse poema, desde pequeno que eu li esse poema, uma vez lendo, no ano retrasado, fechei meus olhos e me veio a inspiração desse livro. Eu escrevi esse livro em uma semana. Veio todo o romance desse livro em uma semana. Então, é um romance que se passa na época da escravidão, e ele acontece de uma forma cronológica, onde cada lágrima, são 7 no total, representa fases da vida do personagem, que é José. E cada lágrima representa uma dor, um sofrimento retido, sofrido, aprendido, até ele se tornar um preto velho, né? Esse é o lançamento, né? Esse foi lançado ano passado num congresso de Umbanda lá no Rio de Janeiro. Esse aqui, né? Esse daí. Agora, esse daí tá na tua mão, que vai ser o próximo, Esse vai ser lançado e trazendo de antemão aqui, que é o Luzes da Sabedoria. Esse aqui é um encontro de 6 mestres da humanidade: Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, Guru Nanak e Maomé. É como se eu assistisse de fora esses 6 mestres conversando com mais de 50 capítulos de situações, dialogando em relações sobre perseverança, amor, verdade interior, prosperidade, evolução, temas universais. Eles discutem entre eles
mas cada um dentro daquela visão que eles têm de mundo e que eles deixaram escrita na humanidade em vários panteões. É uma oportunidade da gente unir vários conceitos, de unir opiniões. Esse livro veio com esse objetivo. Muito interessante. E com certeza há essa conversa, né? O que não tem é a conversa aqui embaixo, né? Exatamente. Aí, com certeza, esses mestres se reúnem para muitos papos proveitosos, né, meu irmão? Muito. Meu irmão, então fala para o pessoal como é que faz para encontrar esses livros e também eu sei que você tem as suas aulas, o seu canal aí, as suas redes sociais que vão muito bem também com os seus ensinamentos. Convida o pessoal aí, passa para o pessoal poder te encontrar e também estudar contigo aí, também como faz para comprar o livro. Bom, então, todo mundo que quiser adquirir o livro é diretamente no meu direct no Instagram, ou na bio do meu Instagram, está lá o link direto para adquirir os livros da minha editora, essa minha editora. E ele vai ter ali todos os links necessários para fazer a compra do livro, adquirir seu livro. E também nós temos o nosso curso, né, que é de formação de Teologia e Doutrina da Umbanda. Eles são 2 anos de formação. O primeiro ano são 45 aulas, cada aula são 2 horas de duração, com vários materiais de apoio. E o segundo ano começamos agora, recentemente, e com aulas ao vivo, mesmo comigo, em semanais, né? Então, os cursos, eles são gravados, eles são transmitidos, então, se a pessoa perde, ela pode assistir depois com calma. Então, é um curso completo. Só o primeiro ano tem quase 110 horas de aula, o segundo ano também mais 110 horas de aula. Bem Então, consistente. montado realmente com muito amor, com muito zelo. Muito bom, pessoal. Vamos acompanhar então. O nosso convidado tem o @Ricardo de Napoli, né? Que é o seu Instagram. Instagram. Tem o canal no YouTube que ele faz lives também, né? Isso, meu canal Ricardo de Napoli no YouTube, que é onde tem lives, tem aula, tem cursos, tem cortes, tem tudo lá. E shorts demais. Tá? Maravilha. Tem uns que estão indo muito bem lá, né? Que você coloca lá umas explicações que o pessoal interage muito bem. Interage, é. Gratidão, meu irmão. As portas estão abertas. Está aqui a segunda vez e que nós tenhamos múltiplas possibilidades, viu? Gratidão mesmo, gratidão mesmo. E você que está aí, lembre-se, deixe teu like, inscreva-se, assista novamente e marque pontos específicos e vá procurar o Ricardo lá nas redes sociais dele. Eu tenho certeza que você vai ter conhecimentos muito mais aprofundados. Vou deixar nossa primeira entrevista aqui, caso você não tenha assistido, como sugestão. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.